Assédio moral no trabalho. O que é, como identificar e como se resguardar. Meu nome é Ellen Luiza Mendes, eu sou advogada há 17 anos e eu vou tratar para vocês hoje um tema que é sobre assédio moral, que é super comum em ações na Justiça do Trabalho. Você sabe o que é assédio moral? O que é uma cobrança? Como diferenciar essas situações dentro do ambiente de trabalho? Frases como: se você não entregar sua meta, você vai trabalhar na rua. Se você não entregar a meta, você sabe o que pode acontecer. Ninguém vai garantir nenhum emprego de ninguém aqui, não. Olha, o seu colega lá tá batendo meta, por que você não tá batendo? Essa frase é comum para você em alguma situação? Pois é, isso é assédio moral e isso não pode ser feito dentro do ambiente de trabalho. Então, esse vídeo é muito importante tanto para a RH quanto para os profissionais, né, que trabalham nas empresas, em bancos, em instituições, enfim, para que você possa identificar e fazer guarda das informações necessárias caso um dia você queira acionar o judiciário. Como que a gente pode fazer uma condução de uma equipe, né, liderar uma equipe sem que você faça assédio moral? É muito difícil, né? As pessoas que estão na gestão, na liderança, quando você tem que, de fato, entregar um resultado, que você tem que fazer com que a empresa alavanque as vendas, sem cobrar efetivamente dos funcionários. Lógico, a gente vê às vezes que tem uma desídia, né? Um funcionário que está fazendo um corpo mole, mas você tem outras possibilidades de tratar casos isolados nesse sentido. O que você tem que fazer? Então, quando você tem uma meta, um objetivo, um projeto para ser implementado dentro de alguma empresa, você tem que liderar a equipe de uma forma construtiva, de uma forma que intensifique as vendas, mas num tom educado, num tom que você possa promover a capacidade dos seus funcionários sem que isso gere de fato um dissabor, uma humilhação, um constrangimento. Então, quando você tem uma meta, você tem que apresentar para a sua equipe e falar: pessoal, conto com vocês, vamos estabelecer estratégias, como é que eu posso fazer para ajudar? E quando você vê que está tendo alguma dificuldade de uma pessoa ou outra, você tem que se destinar àquela pessoa de uma maneira isolada, individual, chamar e começar a estabelecer critérios. Como é que eu posso te ajudar aqui? Como é que a gente pode fazer para que você entenda o que você precisa fazer? Você está tendo algum tipo de dificuldade? Então, quando o líder ou o gestor ele entende a necessidade da empresa, da equipe principalmente, né? Que ele entende qual é o papel daquela pessoa, o que ela pode fazer, a gestão acaba sendo muito mais efetiva e os resultados são alcançados. O que a gente não pode ter de fato é um funcionário sendo humilhado, sendo comparado, colocado em ranking, ameaçado de demissão. Isso tudo gera uma bola de neve gigantesca, que são os burnouts, que são as depressões, né? As crises de ansiedades que o ambiente de trabalho, a gente já sabe aí de cor e salteado, pode ocasionar nas pessoas. Então, se você é gestor, cuide com as suas palavras, cuide com a forma que você vai conduzir a sua equipe, para que isso não gere de fato possíveis ganchos para uma ação trabalhista. E você que é funcionário, tente de fato entender a empresa, se mostrar efetivo, se mostrar cada vez mais engajado naquela situação. Ou talvez você demonstrar para o seu gestor qual tipo de trabalho você engaja melhor. Por exemplo, tem gente que é mais comercial, tem gente que é mais técnico, tem gente que gosta e escreve melhor. Então, você também saber identificar dentro da sua equipe que tipo de perfis você tem e saber aproveitar o melhor dessa pessoa, eu acho que é o melhor resultado que você pode ter dentro da sua empresa. Então, o bom líder, né, a gente consegue identificar quem são as pessoas na sua empresa e fazer com que essa pessoa se destaque pelo que ela tem de melhor. E não você querendo que todo mundo entregue tudo da mesma forma, como se fôssemos uma empresa, uma máquina. O ser humano não é isso, né? Então, você conseguir identificar isso é o melhor cenário que você tem e você também evita, posteriormente, que você tenha dissabores aí na Justiça do Trabalho. Eu vou te dar mecanismos agora para que você possa entender a diferença entre cobrança e assédio e também guardar meios para que você possa futuramente buscar um advogado e a Justiça do Trabalho para reaver aí o seu dano, né? Dano moral, dano psíquico, dano existencial que você tenha passado dentro da empresa. Primeiro, a situação que você pode fazer é guardar e-mails, guardar prints de reuniões, slides, rankings,
prints de sistemas da empresa que demonstra ali que você tem acesso não só aos seus números, mas também ao dos teus colegas e o ranqueamento que possivelmente a empresa pode ter colocado. Outra coisa é você fazer a guarda desses e-mails e não basta um, tá? Você tem que ter muitos exemplos para você demonstrar de fato uma perseguição, um tratamento diferente, uma situação em que de fato o seu gestor te fazia passar um constrangimento real, o que você estava passando. Outro ponto que eu sempre oriento a pessoa, por exemplo, se você está passando por acompanhamento psicológico, fazendo uso de medicação controlada, você tem que fazer a guarda dessas informações, ou seja, se você já está sendo encaminhado por um psicólogo, então, vez ou outra, umas 2 vezes por ano, você pode pedir para que o seu terapeuta ele faça um relatório, né, um relatório psicológico para identificar o que você está tratando, quais são os principais sintomas, quais são os temas que são abordados, né, nessas consultas. E se de fato você identificar que a maioria dos temas que são tratados nas consultas estão ligados ao seu trabalho, isso é um forte indício de que, de fato, o seu trabalho está te adoecendo. Se você chegar a um ponto de que, de fato, você esteja doente, né, esteja fazendo um acompanhamento psiquiátrico, o primeiro ponto é você se reconhecer doente. Eu sempre falo para os meus clientes que o primeiro passo para você ser curado é você reconhecer que de fato você tem uma doença. A depressão ela é uma doença muito silenciosa e muito individual. Muitas vezes as pessoas não conseguem assimilar ou aceitar que elas estão doentes. Então, quando você de fato consegue reconhecer que você está precisando de ajuda, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Não deixe de apresentar atestados. Se você, de fato, tem um encaminhamento, uma orientação do seu psiquiatra para que você se afaste do trabalho, se afaste, certo? Você, após 15 dias de atestados, ou seja, geralmente os afastamentos psiquiátricos, eles têm um período bem considerável, de 120, 180 dias, 150 dias, justamente para que você tenha um tempo de afastamento daquele local, daquela situação que te adoece, para que você possa restaurar e restabelecer a sua saúde. Então, você apresenta esse atestado no seu empregador para que você saia de licença pelo INSS. Ai, doutora Ellen, mas eu tenho medo de perder meu emprego, não sei o quê, não sei o quê. Vocês têm que entender que você está adoecendo perante a sua empresa, e se você está adoecendo, o seu empregador ele não vai lembrar de você quando você estiver doente de fato. E outra, a sua doença, a sua cabeça, a sua psique, ela é uma situação que vai te acompanhar para o resto da vida. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que entraram num nível de depressão que nunca mais restabeleceram a sua saúde emocional. Quanto é que vale a sua saúde? Então, acho que o primeiro passo é você identificar que você precisa de fato se curar. E a empresa, ela tem que ser responsabilizada pelo que ela está fazendo com você. Então, quando você se afasta pelo INSS e você tem lá o reconhecimento do Código 91 ou até do 31, você está dizendo para a empresa, olha, o que você está fazendo, você está me adoecendo. E isso, perante uma justiça, é uma forma de você demonstrar para a justiça, olha, eu chego num determinado momento que eu não suportei mais e de fato eu me afastei. O que muitas pessoas fazem é não se afastarem com medo de serem demitidas, ou seja, vocês vão chegando num nível de problema emocional assim irreversível. Aí a empresa manda embora e depois vocês chegam para a justiça e falam, não, eu tinha medo de me afastar. Mas o medo era superior à sua doença. Então, é um peso que vocês precisam sempre avaliar com muito cuidado. Então, quando você chegar nesse nível, não deixe de se afastar, de ter até um acompanhamento já jurídico para que ele possa fazer esse acompanhamento com vocês perante o INSS, te mostrar todos os pontos que você pode fazer, as defesas, os recursos que podem ser feitos. Outro ponto é fazer a guarda de toda essa documentação, tanto da medicação, encaminhamento para psicólogo, atestados médicos, tudo isso tem que ser feito uma guarda igual você tem em casa da certidão de casamento, certidão de nascimento de filho. Essa documentação é uma documentação tão importante quanto a sua documentação pessoal.
Então, guarde tudo. Principalmente se você tiver também as outras situações que eu listei antes, que seriam as ameaças, as cobranças exacerbadas, xingamentos, palavras de baixo calão. Se você quiser fazer gravações de reuniões ou foto, tudo isso serve sim para a Justiça do Trabalho. Ah, não é uma prova efetiva, ele serve, tá? No infringir dos ovos serve. Então, não deixe de ter essa guarda dessa material por suposições que a gente tem aí hoje em dia. Então, esse é um tema que é muito importante. Não deixem de se cuidar. A nossa saúde, ela não tem preço. Nenhuma. Ah, Ellen, eu ganho muito bem nessa empresa. Você é só um número. Tá? Então, não deixe de se cuidar. Se você estiver passando por alguma situação, faça guarda disso. Você pode nem usar numa possível ação no futuro, mas é bom a gente ter a segurança de que, se necessário for, eu tenho. Se não, você pode querer depois que sair da empresa, querer entrar com ação e não vai ter. Então é melhor guardar.